Hum, Ué, tá pulando, né? Olá, Normando. E aí, camarada, beleza? E aí, meu querido, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Como é que Tá vai me a vida escutando de bem? professor? Tô, alto e claro. Maravilha, maravilha. Você também tá com o áudio super bom, tá tudo tranquilo. Ah, É, beleza. tá muito bem. Agora eu tô com esse projeto de extensão. A ideia é chamar o povo para debater um pouco aqui, para discutir. Na verdade, assim, é uma coisa bem informal, né? A ideia da extensão é é ter esse espaço de diálogo, né, da universidade com a sociedade, né, e é um jeito também de eu poder reunir, pôr um pouco os alunos para escutar um pouco fora da universidade, né, porque é uma coisa muito, sempre É fica muito importante, na, né? a gente fica sempre muito aqui na bolha, né, e acaba com o É, tempo você vai ficar cada vez ficando mais, né, tem uma inércia de ficar, né, entre os mesmos, é. Eu na então, FNB eu peguei disciplinas apenas propedêuticas, né? Que era o que eu queria mesmo. Então não aham. tive muita oportunidade de fazer nada parecido. Mas é super importante. É, e tá sendo legal, assim, esse é o primeiro ano que eu tô, de fato, conseguindo chamar, me dedicar mais a isso. Por Hum, enquanto tá sendo legal. Já conversei com o Tadeu, acho que vai participar também. Tô vendo com outros pessoais de outros sindicatos também para tentar falar aqui. Vamos ver, acho que vai ser legal. legal, legal. Você está em Esperar o casa, fo... Bi? Hoje eu tava na faculdade, mas daí a internet de lá é muito ruim. Ah, tá. E daí eu fiquei com medo de dar problema, porque a internet lá da UFRJ, do Instituto de Economia, é muito instável. Daí Aham. aqui em casa eu tenho uma internet boa, daí eu falei, pelo menos aqui eu garanto Pô, que vai quase dar que eu me dou certo. mal. Agora que você falou, eu me toquei que eu estou fora da. Estou em casa, mas estava fora da rede aqui. Tava sem internet? Não, é que eu uso celular, né? Por várias experiências para todos esses vídeos desde a pandemia, eu acho resolução, áudio e a conexão É, muito melhor por celular do que por laptop. é, é mesmo. E, e eu estava com 4G sem necessidade, porque eu estou em casa, a rede aqui é boa. Como tu falou, é que eu me toquei. É, eu tô também no celular e no computador só para operacionalizar, assim, só para ficar de base do Zoom. É, isso é bom. Não, mas eu ia falando que quase me dei mal porque eu cheguei a cogitar de te fazer uma visita surpresa e participar in corpore, Ah, né? mas não, eu estava até as 3h30, até as 3 e pouquinho, eu estava na faculdade. Daí eu vim para. Hoje eu dei prova hoje, até as 3 horas. Daí eu vim para cá, para casa, para ter uma conexão um pouco melhor. A última vez que eu tentei fazer online na faculdade foi um desastre, caía toda hora, foi horrível. É complicado. Tá certo. Mas lá na faculdade, se você fosse para lá, aí tem uma sala especial que daí tem uma sala legal lá, uma sala multimídia, daí daria pra gente fazer presente, né? Mas, mas uma próxima oportunidade a gente pode fazer um evento maior, é fora da extensão, a gente pode tentar fazer alguma mesa. Eu estou pensando em fazer alguma jornada, algum seminário, estou confabulando mais projetos. Aham. Porque aqui é a extensão, né? A ideia aqui, como eu estava conversando com você, é a gente uma coisa mais informal, uma conversa com os alunos, mais nesse caráter de extensão. Mas eu estou pensando em fazer alguma coisa mais dentro desse tema, né, de transformações do mundo do trabalho. Estou pensando em fazer alguma coisa, uma certa de uma jornada, um seminário, fazer uma mesa, alguma coisa nesse sentido. E daí a gente pode Ah, fazer, aí sim o presencial fica legal. é verdade.
A gente está montando, a gente no escritório, estamos montando um seminário sobre liberdade sindical lá para o Sindipetro F, como espaço físico, mas como evento do Aham. escritório. Vamos trazer da CUT Nacional o principal assessor jurídico, que é o Eimar, professor lá da UNB, Sim, sim. e o Fábio Bom, que é o representante da CUT, assessor jurídico e representante da CUT em Genebra, na OIT. Olha que interessante. E aí vamos abrir com o Berzuini. Tinha fechado de abrir com o Ricardo Antunes, mas ele tinha esquecido um outro compromisso. Ele está querendo ir a Macaé para os sindicatos petroleiros, mas em outubro a gente vai pensar uma outra coisa. E Ah, aí, muito bom. essa para outubro, muito provavelmente, bicho, a gente vai fazer algo sobre mundo do trabalho. A gente podia trocar uma bola a respeito. Vamos, com certeza. Faz tempo que eu não vou para Macaé, vamos conversar. É, matar, não é saudade, matar os traumas de Macaé. E o Ricardo Antunes, cara, não só está absolutamente lúcido e afiado ainda, né? Super, super. Como está agora com a edição de comemorativa, né, do aniversário do Mundos do Trabalho. Isso, exatamente. Aí eu estou querendo vincular, entendeu, o lançamento da edição comemorativa lá em Macaé com esse evento. Muito bom. Ah, super legal. Se rolar uma mesa, chamar mais galera, fico à disposição. Não, conto contigo desde já. E, aliás, cara, como é que foi aquele programa que eu não. Bicho, eu me ferrei. Eu tinha uma ideia de que o acesso aos parques lá em São Paulo, né, aquele conjunto de Aham. parques, que eu ia fazer por Cajati, né, pela Regis Bittencourt. Aí seria muito mais rápido e eu conseguiria voltar para casa a tempo de gravar contigo e o Mondaini. Mas não, cara, É o longe acesso lá. é muito longe. E não é pela Regis, é por cima, né? É. Não, mas foi super legal, na verdade. Foi bem legal o programa. O Marco levou super bem ali. Foi uma conversa legal, assim. Acompanhando o chat, o chat aparece de tudo, né? Daí é É. engraçado. Mas foi bem legal a conversa com ele. Acho que também deu uma visualização legal. Ele estava contente. Depois ele me mandou lá os números. Ele acho que foi legal. Não, ele comentou comigo que gostou. E depois E, eu não assisti inteiro, mas eu assisti uns pedaços com o Ademar, também foi bem legal. Tá legal esse programa de vocês. cara, a gente está conseguindo dar uma dinâmica boa, mas saímos um pouco do que a gente tinha planejado. Que a ideia era no sábado fazer mais uma análise de conjuntura, né, com os fixos rotativos, e no domingo a gente apresentar o programa gravado sobre temas mais acadêmicos, né, sobre pesquisas e trabalhos que estão sendo apresentados. E tocamos assim de janeiro até março, mais ou menos. Aí depois fomos meio contaminados pela febre das manchetes. Aí a gente tem feito assim, sábado e domingo sobre o mesmo tema, né? O próximo agora vai ser sobre educação. Ah, legal. Com quem que vai ser? No sábado, com a senadora Tereza Leitão, de Pernambuco, Sim. e no domingo, com três presidentas de sindicatos estaduais de professores. Olha que legal. No domingo, com Oh, legal. Espírito Santo, Paraná e Pernambuco. Que a gente vai pegar no domingo. Muito bom. Para os alunos que já estão chegando, o Ah, Normando já. normal, normal. Não, não, mas é já para aproveitar para fazer o merchan do seu. O Normando também tem um programa lá no. Qual que é o site é no 347, né? Mas é alguma. Para o acesso é direto lá, né? O acesso é ou na TV 247, né, ou na TVT da CUT. Tá. Então já fico E, com e convite para os todos alunos eles, que estão aí. sim, por favor. Todos os episódios, a gente já tem mais de 340 episódios gravados. Todos os episódios estão no YouTube. Então, de repente, Isso. Eu participei a semana lançando.
retrasada, e eu estava olhando, o acervo é gigante, tem muita coisa, eu estava dando uma olhada, tem muita coisa legal, já tem um acervo já considerável ali, tem bastante coisa. É, a gente está estruturando agora um site do Instituto, mais com viés acadêmico, ligado ao escritório, que é o. Também vou fazer o merchan aqui, que é o IDE, né, que é Instituto Direito à Esquerda, né? Então é IDE. Isso. E no site do ID, a gente vai colocar os temas do Trilhas da Democracia, organizados por temas. E isso é que é mais difícil, porque jogar aquele 300 e tantos episódios é muito fácil, mas aí é uma lástima para alguém procurar alguma coisa. Então a gente vai tentar organizar criticamente por temas, que nem aquela histórica edição do Gramsci que nunca veio, né? Estava Para bonitinho tornar mais fácil. organizado. É, Vamos lá, então, Normando. Já são bora. 4h40. Então, eu vou fazer uma aberturazinha aqui, porque depois a gente faz os cortes. Depois o Instituto tem um que edita o vídeo. Então, prazer, Normando. É um grande prazer estar aqui dentro do nosso projeto de extensão, Transformações do Mundo do Trabalho. Eu, junto com os alunos, a gente tem já mais ou menos esse que começou o semestre, ali em abril, feito algumas reuniões, algumas conversas, debatido dentro de textos, alguns textos mais clássicos, outros textos mais contemporâneos. Lemos um texto do Ricardo Antunes, que a gente estava conversando aqui, para dar essa contextualização, e agora a ideia é a gente conversar com a sociedade, né? Então, é um grande prazer assim estar com você aqui, com o Normando Rodrigues, é um advogado de longa trajetória no movimento sindical, trabalhista, Careca de assessor de tanta vários, trajetória. assessor de vários movimentos da FUP, da CUT, de vários sindicatos importantes, do Sindipetro NF. Então, eu acho que ele pode colaborar muito com as nossas reflexões e com as ideias que enquanto o projeto de extensão está tentando fazer e organizar. Então, a ideia aqui, só para apresentar um pouco o que a gente pretende fazer, a ideia é que dure 1 hora, até um pouco menos, dessa conversa, né? A ideia é ser uma coisa bem informal. Então, que o Normando fale um pouco, né, da experiência dele, como é que ele compreende as transformações do mundo do trabalho, em um bate-papo, algo bem informal. E os alunos que estão aqui presentes, claro, de forma organizada e educada, podem fazer perguntas. Realmente uma conversa aqui. Eu tento organizar aqui as perguntas. Podem talvez mandar no chat, eu acho que é mais legal. Pode mandar no chat e eu vou. Ou se alguém quiser abrir a câmera e fazer a pergunta, também é legal. Só me avisa pelo chat para a gente poder organizar, tá bom? Então, muito bem. Normando, as primeiras. Agora a bola está contigo, pode se sinta à vontade aqui para passar para a gente como que você vê assim, esse panorama, bem na sua perspectiva, né? Até na sua trajetória que já tem aí, até algumas décadas que você está totalmente né, dentro do movimento sindical, do movimento trabalhista. Então, como é que você tem visto, entendido as mudanças do mundo do trabalho? Pouco, principalmente, vamos dizer assim, nessa era neoliberal, né? Dessa coisa, como é que você entende um pouco esse processo? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, prazer, uma alegria, uma honra estar debatendo contigo, Derlei, e com os alunos, certamente. Acho um barato a gente ter essa oportunidade, e desde já me coloco aqui aberto absolutamente a críticas, porque, né, reproduz aquela coisa que não é do Paulo Freire, é do Guimarães Rosa, que o professor é aquele que de repente aprende, né? E isso quem fala é o Riobaldo. E, enfim, vou tentar dividir com vocês um pouco da minha experiência profissional e de visão crítica a respeito das permanências e transformações que eu verifico no mundo do trabalho. Eu iniciei minha vida profissional no movimento sindical em 1986, portanto, comecei a frequentar a Justiça do Trabalho e os sindicatos 2 anos antes da Constituição de 88. E percebi algumas mudanças, né,
ao longo da minha trajetória. Primeiro, uma mudança muito grande, que, invertendo a lógica da hierarquia das normas, a nossa escola jurídica, a escola jurídica brasileira, ela se filia a um ramo do direito chamado romano-germânico. E por que isso? Porque pega tradições do direito romano do Antigo Império, mas, sobretudo, como essas tradições foram sistematizadas pelo capitalismo alemão no século XIX em torno de um princípio fundamental do desenvolvimento dos interesses econômicos da burguesia, que é o princípio da certeza jurídica. Então, a certeza jurídica ela guiou a formatação da escola romano-germânica, que, para quem não é do direito entender, é como se organiza o direito ocidental fora do antigo Império Britânico e dos Estados Unidos. O Império Britânico e os Estados Unidos seguem uma tradição do direito bárbaro, do direito medieval bárbaro, né? Entendam bárbaro como não romano, né? Não civilizado, essa nossa escola jurídica é a escola jurídica da Alemanha, da Itália, da França, de toda a Europa, que não o Reino Unido, e de vários outros países, mundo afora, e praticamente toda a América Latina, incluído o México na América do Norte. Bom, característica dessa escola é que existe uma hierarquia de normas e, acima de todas as normas escritas, está a Constituição. Esse sistema foi bolado por um pensador do direito alemão do início do século XX, Hans Kelsen, e a pirâmide de Kelsen ela sistematiza essa lógica de importância. Então, as leis têm que se adequar à Constituição. E os decretos que estão abaixo das leis têm que se adequar às leis e à Constituição. E assim para baixo. Por que eu estou contando para vocês a história dessa pirâmidezinha? Porque em 1988, quando sai a Constituição, ela inova no nosso sistema de relações de trabalho e uma série de dispositivos importantes. O artigo 7º da Constituição, ele avança, né, nos direitos individuais, já tutelados em parte pela CLT de 1943. E o artigo 9º avança no direito de greve. E o artigo 8º, ele faz um meio corpo, ele vai dizer que é livre a organização sindical, mas não troco. É livre, mas tem aqui mais coisinhas do sistema corporativo de relações de trabalho, sistema fascista de Mussolini, que o Brasil importou em 1943 e a Constituição de 88 manteve. Pois bem, o que acontece com essas mudanças de 88 na visão da justiça do trabalho, na defesa de fato do direito? E aqui vou abrir outro parênteses, que acredito que a maioria do pessoal não esteja familiarizada com o direito. O direito ele é composto por duas lutas. Tá? Isso é fundamental na história. No direito, a gente luta para pôr o direito. O que significa pôr o direito? Colocar o direito, escrever o direito na lei, na Constituição, nas normas, em geral. Pode ser também num acordo coletivo de trabalho, numa convenção coletiva de trabalho. Outra luta é pelo direito posto, ou seja, o direito está escrito, mas não foi trazido à realidade. Você tem que lutar para trazer aquele direito da letra fria do papel para a realidade. Em sede de direito do trabalho, quem é que faz isso no Brasil? A Justiça do Trabalho. Tem a fiscalização do trabalho, mas ela tem seus limites. É importante para afirmar o direito de imediato, porque a Justiça do Trabalho brasileira é uma justiça de desempregados, mas efetivamente quem vai dizer como é que se interpreta o direito escrito é a Justiça do Trabalho, né? Dentro dos seus órgãos todos, as varas do trabalho embaixo, tribunais regionais do trabalho no meio, o Tribunal Superior do Trabalho em cima. E, como última instância, como para todo o judiciário, o Supremo. Pois é,
Aí sai a Constituição em 88, e o que a gente percebe, eu e vários outros contemporâneos, é que os juízes do trabalho interpretavam a Constituição a partir da CLT, quando deveria ser o contrário. Isso teve implicações muito severas para o movimento sindical e para a efetividade do direito, para você tirar o direito das letras frias do papel e colocar na realidade dos trabalhadores. Um exemplo prático, uma questão super importante no Ocidente e que foi muito teorizada na Itália e nos Estados Unidos nos anos 70, é o acesso à justiça. O trabalhador brasileiro, como eu disse, só vai à justiça do trabalho, via de regra, quando desempregado. Ele é demitido da empresa e aí vai correr atrás dos seus direitos. Que é? Existem dispositivos de ações coletivas para facilitar o acesso. E a Constituição de 88 criou um deles, que é a substituição processual. Isso em 1988. A Justiça do Trabalho só vai admitir a substituição processual escrita na Constituição em 2005. Ela, por 17 anos, negou um direito que estava escrito na Constituição. Noção. Alguém deixou o áudio aberto, mas tranquilo, faz da vida. E Derlei, se tiver pergunta, por favor, você me interrompa. Tranquilo? Pode prosseguir? Alô? Pode sim, Normando. Já mutei aqui. Pode ficar. Não, mas tranquilo. Também pintar a pergunta, estamos aí, tá? Mas acho que não foi pergunta, não. Acho que ela entrou na sala com o microfone aberto mesmo. Ah, tá. Quando fizer perguntas aqui, para quem está entrando agora, quando vocês quiserem fazer perguntas, escreve no chat, daí eu organizo com vocês para a gente perguntar. Então, vamos lá. Então, teve esse primeiro estranhamento histórico de mudança que é importante, né? Eu vou chegar na contra-reforma trabalhista de Temer, o usurpador. Mas a primeira mudança histórica que a gente percebe é isso. Vem a Constituição e os juízes são avessos a ela, não recebem, na sua maioria. Mas tem uma outra mudança predominante que aí a gente vai verificar nos anos 90, sobretudo na segunda metade dos anos 90. E aí é o neoliberalismo, como o Iderley antecipou. E aí já é complicado, porque existem princípios e leis e dispositivos constitucionais que a Justiça do Trabalho ela passa a não aplicar, a dar decisões contrárias ao que dava antes, aderindo ao neoliberalismo. E isso é complicado, né? Isso causou muito estranhamento nas nossas práticas profissionais ao longo dos anos 90. E depois, né, eu particularmente parei para estudar isso em pesquisa, né, em sede de mestrado, mas muitos colegas são testemunhas do mesmo. O que a gente percebe é que a Justiça do Trabalho, antes mesmo da contra-reforma, ela adota, em sua maioria, o neoliberalismo, uma outra visão. E é complicado, vejam bem, porque aqui a disputa é entre regrar a relação de trabalho ou tratá-la como fenômeno do livre mercado. Então, é uma disputa entre liberalismo radical e intervenção estatal. É isso o que a gente tem, né, de vetores opostos. E até hoje. Sendo que hoje a disputa é entre ultraliberalismo e o mínimo de proteção trabalhista. Tá? E essa disputa hoje ela se dá até no Supremo, sobretudo no Supremo, que está fazendo, com sua jurisprudência recente, né, um novo estamento, uma nova institucionalidade das relações de trabalho no Brasil, piores ainda do que a contra-reforma do Temer. Bom, falei, né, sobre ideologia, é sempre bom lembrar, eu acho que tem uma definição ótima do Karl Mannheim,
que eu adoto, o sociólogo alemão, que é a ideologia, no sentido geral, como visão social de mundo, tá? O que compreende política, economia, direito, né? E nessa disputa ideológica, né, a sedução do neoliberalismo sobre os juízes, como eu disse, né, causou um estrago muito grande muito antes da Contra-Reforma. Acelerando para a gente chegar lá onde já teve pergunta. A Contra-Reforma Trabalhista ela não surge só depois do golpe de Estado contra Dilma em abril de 2016. Ela foi pretendida pelo patronato ao longo dos anos 90, nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, e tem um detalhe muito importante. No apagar das luzes do governo Fernando Henrique, quando Lula já havia ganhado a eleição de 2002, nos dias seguintes ao segundo turno, o Ministério do Trabalho e Emprego de Fernando Henrique Cardoso propõe a toque de caixa uma reforma da CLT, encabeçada pelo então ministro do Trabalho, né, do Estado do Rio de Janeiro, vindo do Estado do Rio de Janeiro e de triste memória, o Francisco Dornelles, que o diabo tenha, né? Era uma reforma que previa que a contratação coletiva entre sindicato e empresa se sobreporia à legislação em todos os sistemas. Porque até então a lógica era: você tem o mínimo de regramento na Constituição e na CLT, e a negociação coletiva de trabalho, fruto da relação de forças entre sindicato e empresa, poderia dispor para mais, nunca para menos. Tá? Mas, como eu disse, alguma jurisprudência trabalhista foi criando esses precedentes e o Dornelles, no apagar das luzes, em 2002, tentou. Essa contra-reforma ela foi aprovada a toque de caixa na Câmara dos Deputados, depois foi aprovada a toque de caixa no Senado e, felizmente, o Fernando Henrique não sancionou a tempo. O Lula tomou posse e vetou na íntegra essa reforma do Dornelles, no início de 2003. Então, ficou sim disputa. Essa disputa vem à tona novamente em 2005, quando tem uma reforma do judiciário que atende a alguns requisitos do movimento sindical brasileiro, ampliando a competência da Justiça do Trabalho, em 2005, na emenda constitucional 45, mas o grosso mesmo, como alguns aí já perguntaram, é a contra-reforma do Temer. É importante a gente situar. Teve esse precedente histórico, mas teve também um protagonista político e técnico muito importante da Contra-Reforma, que é o ainda ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, militante da Opus Dei, um dos numerários mais importantes da Opus Dei no Brasil, que é uma organização católica de extrema-direita, e pessoa que tem uma visão de mundo, uma ideologia extremamente hierarquizada, né? O pobre tem o seu lugar e não tem essa de mobilidade social. O destino do pobre é ser pobre e ficar ali. Pobre sempre os ouve, como ele fala, né? Ives Gandra, no gabinete dele, no desktop dele, dentro do Tribunal Superior do Trabalho, redigiu mais de 90% da contra-reforma da CLT, que foi publicada em 2016, passou a valer em 2017. Tá? Isso foi apurado num inquérito interno, provocado por uma ministra do TST, que tinha desconfiança, e o inquérito revelou essa participação. Ele é o autor intelectual, de fato, da contra-reforma do usurpador Temer. E a contra-reforma ela trouxe uma série de dificuldades. Não precisamente para a assessoria, mas ela trouxe, por exemplo, a predominância do negociado sobre o legislado para pior, numa série de temas que são elencados pela nova CLT, se não me engano, uma das letras do artigo 612 novo,
tá? Então, permitiu aquilo que o Dornelles tinha tentado antes e retirou, por exemplo, a sustentação financeira dos sindicatos como existentes, né? Esse escândalo que vocês estão vendo hoje no INSS, por exemplo, ele vai servir de munição para que não se regulamente positivamente a participação dos trabalhadores não sindicalizados na sustentação financeira dos sindicatos, o que dificulta muito a organização. Não sei se eu voei demais, né? Tentei fazer um sobrevoo, eu também fazendo merchan, Ederlei. Existe um programa da TV Fórum, ligado à revista Fórum, né? Que é o Fórum Sindical, tocado pela companheira Maria Fro. Maria Fro, para quem não sabe, é uma ex-professora de História que foi terrivelmente agredida numa manifestação lá do governo Covas, na Prefeitura de São Paulo, não do Bruno Covas, mas do Mário Covas, e é uma militante histórica importantíssima na formação da CUT, né, na Secretaria de Formação. E o programa dela é interessantíssimo, o Fórum Sindical, e eu acabei de gravar 4 programas com ela sobre os 2 últimos dedicados à reforma de 2017, que eu me esforço para chamar sempre do nome devido, contra a reforma. Mas, enfim. Muito bom. Deixa eu aproveitar e depois a gente pode agora usar aí mais uma meia horinha, uns 40 minutos, para ir aprofundando, para ir conversando mesmo, né? Então, tem algumas questões que apareceram aqui, minhas e também dos alunos, e diferentes momentos. O Nilo perguntou, acho que você até já falou um pouco, como que você vê dentro dessa contrarreforma, né? E acho que é legal até o panorama, assim, o papel da assessoria jurídica, a relação dos sindicatos, se você acha que dentro até desse processo do neoliberalismo, de tratar, individualizar muito a relação, né, em vez tentando cada vez mais forçando para uma individualização das relações de trabalho, ao invés da coletivização, como que a contrarreforma acaba impactando nisso e também, claro, na importância que tem para a classe trabalhadora, por exemplo, de uma assessoria jurídica que, obviamente, as empresas têm todo um arsenal jurídico e os trabalhadores, se for pensar do ponto de vista individual, é impossível eles, né, conseguirem ter poder de barganha nesse sentido. Como é que você vê um pouco isso? Eu tenho que fazer uma preliminar esvaziando a minha bola profissional e a de todos os assessores jurídicos do movimento. Tá? A disputa do direito é super importante. O assessor jurídico no movimento, essa é uma preliminar. O assessor jurídico no movimento sindical, ele, sobretudo, não pode pisar na bola. Ele tem que ser competente, ser técnico, saber qual é o debate que está acontecendo. Agora, ele não é o protagonista histórico e ele pode errar e prejudicar a mesa, mas não tem nenhuma negociação para marcar bem, né, o contexto. Tem uma preocupação que não é tanto dos assessores dentro do movimento sindical cutista da minha geração, porque tem uma contribuição histórica, estão colocados, mas relacionada no dia a dia das entidades sindicais pequenas e de médio porte, relacionada à sobrevivência da própria entidade sindical. Tem muitos sindicatos que ou têm dificuldade de manter, já tinham dificuldade de manter suas assessorias jurídicas de forma competente, e isso ficou pior depois da contrarreforma. Nesse sentido, há um abalo. A nossa carga de trabalho, enquanto assessores do movimento sindical, não é que ela tenha aumentado na negociação coletiva de trabalho. Separar aqui, do mesmo jeito que a CLT tem 2 caras, tá? Saca, deu o ano termina e começa nos Janos. A CLT tem 2 caras. Ela tem um lado do direito individual, que é protetivo, foi desenhado para isso, e tem um lado do direito político e coletivo, que é repressor. Então, ela foi desenhada dentro da lógica da Carta do Lavoro fascista para assegurar direitos individuais, mas reprimir a capacidade de luta dos trabalhadores. Então,
seguindo essa bifacialidade, a assessoria jurídica no movimento sindical ela tem muito trabalho na defesa dos direitos individuais, mas é mister, é dever nosso sacar aquele problema que é recorrente no atendimento individual para levar para a mesa de negociação coletiva e convencer a diretoria do sindicato a dar peso político àquele problema que você está identificando no dia a dia. E aí é que é o grande barato da assessoria, aí é que faz realmente a diferença de qualidade. Você ajudar a formular pautas de reivindicações e ajudar a encontrar saídas negociais, e muitas vezes essas saídas são redacionais, técnicas, né, com cuidado técnico na redação e no manuseio dos institutos de direito do trabalho, para você ter uma solução negocial. Agora, como eu disse na ressalva inicial, isso não muda o fato de que o patrão, quando senta na mesa de negociação, ele não está olhando para o dirigente sindical, ele não está olhando para o assessor jurídico, nem para o assessor econômico, e Derlei já experimentou isso na prática também. O patrão está olhando por cima dos nossos ombros para o grau de mobilização da categoria, que é o determinante numa negociação coletiva de trabalho. Tá? Então, a contrarreforma ela dificulta o papel da assessoria jurídica na medida em que ela dificultou, né, a sobrevivência do sindicato. Agora tem um outro ponto, que aí é dramático. É porque a contrarreforma, ao permitir que o negociado se sobreponha ao legislado, ela tem um problema enorme, porque ela aumentou a responsabilidade do sindicato de trabalhadores na negociação coletiva, porque essa negociação pode prejudicar o trabalhador, e, ao mesmo tempo, ela continuou restringindo politicamente o sindicato ao manter a unicidade sindical herdada do fascismo italiano. Então, é assim, retiraram como o sindicato sobreviver, continuaram com o sindicato amarrado, tá? O Brasil nunca teve liberdade sindical e continua não tendo. Isso quem diz é a Organização Internacional do Trabalho, não sou eu, porque o Brasil não é signatário da Convenção 87 de 1948, que é a Convenção de Liberdade Sindical, declarada direito humano fundamental. Então, o Brasil não tem liberdade sindical, não sustenta seus sindicatos, mas, ao mesmo tempo, aumentou a responsabilidade enormemente desses sindicatos. Ou seja, deixou os sindicatos à mercê do patrão. Agora, tem um ponto que eu vou pedir paciência a vocês, porque eu preciso explorar, bola levantada pelo camarada Iderlei, que é a questão da individualização. Isso, juridicamente, é dramático para a gente. A justiça do trabalho e a negociação coletiva do trabalho no Brasil e em boa parte do mundo, ela foi edificada a partir de um princípio jurídico construído lá no século XIX na França e na luta de classes na França. Vamos lá. É o princípio jurídico da autonomia coletiva da vontade. No direito, para você fazer um contrato, todo mundo aí, né, sabe contrato de aluguel. A enorme maioria das pessoas no Brasil vive em casas pagando aluguel. Né? Para você fazer um contrato de aluguel, o objeto tem que ser legal, aquele imóvel realmente tem que ser lícito, né? Aquele imóvel tem que ser de quem está alugando, né? Para poder permitir que o outro vá morar via contrato. E as partes têm que estar em seus juízos perfeitos. Por exemplo, o menor é incapaz. Então, o menor de idade não pode assinar um contrato de aluguel. Uma pessoa interditada judicialmente por ser esquizofrênica ou incapaz de outro jeito, não pode assinar um contrato de aluguel, não tem validade. Ele não tem sua vontade livre. E se o dono do imóvel botar um revólver na cabeça do locatário e fazer ele assinar, ele foi coagido, então também não tem vontade livre. O princípio da autonomia coletiva diz o seguinte: o trabalhador individualmente está sempre coagido pelo patrão. Então, para você ter igualdade contratual, o trabalhador tem que estar organizado coletivamente. O que a Contra-Reforma fez? Quebrou isso, o princípio da autonomia coletiva, para permitir que o contrato individual prevaleça sobre o contrato coletivo. E o contrato individual ele parte do pressuposto
pressuposto metodológico da ideologia liberal como um todo, que é do indivíduo em abstrato, existente lá na paz de Deus, no Éden, né, no mundo cor-de-rosa, ou no céu dos ursinhos carinhosos da Quarta Internacional, né, negociando de igual para igual com construído, né, com a Contra-Reforma. Desculpa se eu falei demais na resposta, gente. Não, Normando, foi ótimo. Adorei o céu dos ursinhos carinhosos da Carta Internacional. Temos aqui várias perguntas e várias interessantes. Uma da Kathleen, que eu acho que dialoga com o que você acabou falando, né? Como esse processo de distanciamento aí, principalmente da lei escrita, com a hermenêutica jurídica, né? Como ela vai se pondo na sociedade de fato, né? Eu acho que até dialoga com essa questão do neoliberalismo, essa sedução dos juízes, né? Poder falar um pouco sobre isso, acho que seria interessante. E depois tem ainda a pergunta do Breno e do Diego. Beleza. Muito rapidamente, na verdade, a lei, quando nasce, ela nasce distante da realidade. Tem um componente do direito que está sendo ignorado agora em toda a legislação social ou antissocial sob o neoliberalismo no mundo todo, não só no Brasil. No mundo todo é exagero, e Derlei estuda bastante as relações de trabalho na China, pelo menos no Ocidente, né? Américas e Europa continental, e pelo menos a parte ocidental da África, que é o seguinte, que é você não mais mudar a realidade a partir do direito. O direito tem que ser rebaixado àquilo que existe de fato. É o que está na cabeça dos ministros do Supremo, do Barroso, aquele que tem punhos de renda e nariz empinado de quem pisou no cocô, né, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, é o que está na cabeça deles. O direito tem que refletir a realidade. Então, por exemplo, se existe um monte de fraude trabalhista com a terceirização, o direito tem que legalizar essas fraudes. Essa é a lógica dos caras. Mas o direito tem um outro papel, que é trazer a civilização para as relações de trabalho, é puxar as relações de trabalho para igualar com a lei. E é isso que a gente se refere na luta para tirar do papel para a realidade. Só para refletir, quando a CLT foi, né, outorgada no fantástico estádio de São Januário do Clube de Regatas Vasco da Gama, antirracista, no 1º de maio de 1943, ali naquela data, a CLT ela tem o público-alvo da CLT é uma minoria da população brasileira. O Brasil é um país rural ainda marcado pela plantation e pelas commodities, né, de largo emprego, de larga comercialização. Né, tem o clássico do Leo Huberman, abre com a crise do café e a medida do governo Vargas, em 1930. Né? É um Brasil rural. A minoria dos trabalhadores é o público-alvo, mas ela é pensada para um Brasil em que a maioria dos trabalhadores seja compreendida por aquelas relações de trabalho. Agora, sim, no neoliberalismo ocorre esse distanciamento a fórceps. Como eu disse, a contra-reforma trabalhista, ela começa na jurisprudência, na hermenêutica das leis trabalhistas, pela Justiça do Trabalho, e depois é que vai para a contra-reforma. Um exemplo muito concreto para vocês. Existe um princípio que não foi alterado pela contra-reforma e está no artigo 468 da CLT, princípio da inalterabilidade contratual. O que diz esse princípio? Aquilo que está valendo no contrato de trabalho, não no contrato escrito, mas na prática do contrato de trabalho, não pode ser piorado pelo empregador, unilateralmente. Agora, pela contra-reforma, pode por um acordo individual. Mas a tese não pode ser piorado pelo empregador unilateralmente, né? Só são válidas as alterações para melhor para o trabalhador. A esse princípio da inalterabilidade, quando a gente manuseava na Justiça do Trabalho, na segunda metade dos anos 90, vários juízes, geralmente juízes de novas gerações, né, viravam para a gente e falavam: doutor, princípio da inalterabilidade de novo? Essa coisa velha da era Vargas?
E isso era a predominância ideológica do neoliberalismo. Então, a lei ela surge distante da realidade, ela luta para trazer as relações de trabalho para próximo dela, e depois ela se distancia muito grandemente com o neoliberalismo e agora mais ainda com as interpretações do Supremo. Tá? Ótimo. E vai ser legal que vai até encaixar com essa primeira parte, que é a pergunta do Breno. Ele primeiramente agradece, né? Foi muito interessante. A apropriação do direito romano-germânico, onde pode se ver claramente a importância do mercado mundial no processo de constituição do aparato legal do Estado. Então ele pergunta como que o padrão, né, de jurisprudência internacional acaba influenciando na elaboração, obviamente, da jurisprudência brasileira, né? Eu acho que muito a ver com o que você falou, e principalmente no liberalismo, né? Que é algo global e cada um tem as suas especificidades, mas tem essa introjeção, né? E ainda tem uma segunda pergunta também do Breno que ele coloca no contexto, e até para entender, né, essa questão do global, né, das tendências do capitalismo como um todo e como que entra aqui para nós, no caso das regulações das plataformas. E daí ele pergunta, no contexto, né, de regulamentação do trabalho de plataforma, em um trabalho organizado pelo livro do Ricardo Antunes, né, trabalho de plataforma, regulamentação, desregulamentação, ele defende que a proposta brasileira da PLP 12 está indo na contramão do mundo, nesse sentido de desregulamentação, de manutenção, né, que as plataformas de trabalho nascem desregulamentadas, o mundo, você vê a Uber na Alemanha, por exemplo, já tem um marco de regulação super estrito, né? No Brasil continua, se pode tudo, pode qualquer coisa. Então, como é que você vê um pouco essa relação para a questão jurídica, né? Então, primeiro eu vou fazer um retrospecto muito rápido dado o marco internacional. Tá? A Organização Internacional do Trabalho, e eu acho que todo mundo que para ler a história da OIT tem que se fazer a seguinte pergunta: por que raios a Organização Internacional do Trabalho nasce como cláusula do Tratado de Versalhes que põe fim à Primeira Guerra Mundial? Então, chamada de Grande Guerra porque não tinha segunda. Né? Completamente maluco. Por que que uma organização internacional pensada na sua criação para ser tão importante quanto a então Liga das Nações, ela é bolada dentro de um tratado de paz que põe fim ao maior conflito que a humanidade tinha experimentado? Não é por causa da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, agora, né, resgatada da história como fundamento da CLT e da criação da OIT pelos católicos, pelos companheiros católicos, tem todo o meu respeito, né, que leem como alvissareira o nome de batismo do Papa norte-americano de Leão XIV hoje. Me desculpem, né, tem um erro histórico aí grave. É fácil você achar nos livros de direito do trabalho brasileiro essa lorota de que o direito do trabalho começa com a Rerum Novarum no fim do século XIX. Direito do trabalho, a expressão foi cunhada durante a Revolução de 1848 na França e para a segunda Constituição Republicana da França, a Constituição da Segunda República, que dura pouco, dura até o golpe de Napoleão III e início do Segundo Império, né? Mas a Revolução de 1848, ela tem um episódio em que um líder sindical coloca um revólver na cabeça do primeiro-ministro, que era o Poincaré, né, e fala: senhor ministro, crie o direito do trabalho que vocês estão enrolando a gente. E assim surgiu a expressão direito do trabalho. E vai se desenvolvendo, né, em vários países. A real causa da criação da OIT é uma versão que eu ouvi de um historiador da OIT num curso da OIT. E tem nos livros da organização. Tá? Então, não é aqui o normando comunista ateu, né, pessoa duvidosa, que está falando para vocês. A real causa da criação da OIT se chama Revolução Bolchevique. Foi a Revolução Russa
que fez com que os aliados ocidentais se preocupassem em doar os anéis para não perder os dedos. Era preciso estabelecer um padrão internacional de proteção ao trabalhador na relação de trabalho para evitar o alastramento da revolução. E aí, vou dar um pulo de 70 anos. Por quê? Vejam bem, a Revolução Bolchevique inspira a criação da OIT. E depois que a União Soviética acaba em 1991, no ano de 1996, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, propõe ao sistema ONU a extinção da OIT. E por quê? Porque tinha acabado o período vermelho. Não tinha mais necessidade de estabelecer um padrão internacional de proteção do direito do trabalho. Surpreendentemente, a OIT não só sobreviveu, como lançou uma Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais em 1998, que é super importante. E, lembrando, por conta da Declaração de Filadélfia de 1944, assinada entre o governo americano e a OIT, dentro do sistema ONU, ela tem a mesma importância das Nações Unidas. Por que eu estou enchendo a bola da OIT? Não estou enchendo a bola, ela não resolve todos os problemas. Mas ela construiu uma regulação internacional de direito do trabalho sempre muito à frente da brasileira, por exemplo. E uma construção que foi feita a partir do diálogo social e dos embates dialéticos entre as três partes que compõem a OIT: governos, empresários e trabalhadores. No geral, as convenções da OIT estão muito à frente do direito do trabalho brasileiro até hoje. Tá? Tem uma ou outra coisa atrás, como, por exemplo, a questão dos trabalhos forçados para quem cumpre pena, tá? Mas, no geral, o Brasil está bastante à frente. Então, a importância desse referencial do OIT é muito grande. Mas ele, mesmo nas convenções que o Brasil assina, ele não é tão importante quanto a Constituição e a CLT. Por quê? Primeiro, os juízes são muito afastados do cumprimento. Por exemplo, a Convenção 98 sobre negociação coletiva de trabalho e imunidade dos dirigentes sindicais é assinada pelo Brasil há muitos anos, há décadas, e não é uma fonte de direito que esteja na prática dos tribunais do trabalho, que esteja no dia a dia sendo manuseada como deveria. Mas é um referencial muito importante. E tem episódios, alguém mencionou muito rapidamente, eu não consegui ler tudo, a greve dos petroleiros de 95, Iderley. Tem episódios super importantes. À luz, por exemplo, do Regramento Internacional da OIT, o movimento sindical brasileiro conseguiu a condenação do governo brasileiro no episódio da greve dos petroleiros de 95, sobre multas para acabar com a greve, que são ilegais e inconstitucionais, mas os tribunais do trabalho continuam aplicando até hoje. Não existe fundamento jurídico para essas multas, para forçar o trabalhador a voltar a trabalhar, e sobre a demissão dos dirigentes sindicais durante a greve. Então, o governo brasileiro foi condenado, essa condenação tem um peso mais moral do que jurídico, mas tem bastante importância. Acho que tem outra metade da pergunta que eu não respondi. Era um pouco dentro dessa relação, né, do capitalismo como um todo, do padrão internacional do jurídico, como que entra no Brasil e o caso das plataformas, como que você tem visto aí, não sei se você está acompanhando um pouco essa discussão jurídica da regulação das plataformas. E depois a gente tem uma pergunta sobre os movimentos sindicais dos trabalhadores como um todo, em específico dos petroleiros. Ora, vejam. Bom, vamos lá para trabalhadores de plataformas digitais, muito rapidamente. Talvez o episódio mais agudo do embate a que me referi no início, entre o vetor dos trabalhadores pela regulação das relações de trabalho, que hoje está tão demonizado pelo neoliberalismo, que CLT virou pejorativo, virou palavrão na cabeça das crianças e adolescentes, e, do outro lado, o impulso forte pelo liberal geral, pelo laissez-faire, laissez-passer, radical, né, nas relações de trabalho.
As plataformas digitais, né, eu ouvi outro dia o querido professor Ricardo Antunes se referenciar nesses termos, mas eu vou um pouco além, né, são empresas de custo muito próximo de zero e que são os sucessores históricos dos mercadores de escravizados, né? Porque muito ao contrário do que a maioria dos motoristas de Uber ou a maioria dos entregadores de iFood possa pensar, o trabalho nas plataformas digitais é muito mais escravizante em proporção direta à ausência de regulação. Agora vejam, talvez o país que esteja mais avançado, mais do que a Alemanha, na regulação das plataformas digitais, seja a Espanha. E aí isso dá oportunidade para a gente para refletir um pouquinho sobre por quê. Né? Porque a Espanha, de toda a Europa continental, ela teve uma experiência muito nefasta com o neoliberalismo. O governo do PP, o partido de direita, sucessor do franquismo na Espanha, ele, nos anos 90 e início dos anos 2000, foi responsável por criar mais de 40 modalidades novas de contratos aparentemente legais de prestação de trabalho. O único país com uma liberalização tão próxima de quem tinha uma tradição jurídica regulatória como a brasileira e como a da Europa continental foi a Argentina. Os dois são exemplos clássicos de desregulamentação seguida de trabalho semi-escravizado e alta concentração de renda. Claro que nenhum dos dois chegou ao nível de concentração de renda, né, do vice-campeão mundial dentre as economias significativas, que é o Brasil. Por muitos anos, o campeão mundial, né, recentemente superado, 3, 4 anos, pela África do Sul. Mas esses países experimentaram uma mudança radical na proteção dos trabalhadores e essa mudança deixou memórias. E é dessas memórias que vem a intervenção, por exemplo, do PSOE, hoje no governo, e o Pedro Sanches, o primeiro-ministro, pela regulamentação. A regulamentação básica ela tem que se dar como qualquer regulamentação nas relações de trabalho, a partir dos 3 eixos que foram fundantes do direito do trabalho e que se aplicam perfeitamente às plataformas, que é regular jornada de trabalho ou carga semanal de trabalho. E isso é extremamente difícil nas plataformas quando você não tem controle, porque o controle só pode ser exercido pelo aplicativo, né, pelo próprio programa deles. Regular a remuneração, né, e regular segurança do trabalhador. Tá? Esses 3 pontos estão pendentes. Né? O Brasil teve uma tentativa no início do governo Lula, lembremos, né, em 2023, de regulação, e aí vem a tragicomédia, mas é uma tragicomédia que também serve para a gente refletir de onde é que está o ponto de disputa. Porque o ponto de disputa não está no parlamento. Né? Porque senão a gente chegaria à conclusão, ó, estamos na pior legislatura da história da República, como dizem muitos analistas, a pior até a próxima, né? Porque a anterior foi a pior da República e a anterior foi a pior da República. A gente está num descenso de nível intelectual, político das legislaturas brasileiras. Então, nesse quadro, nunca vou propor nenhuma legislação. Não, não é assim, não é ali que está a disputa. Né? Não é no parlamento que está o centro da disputa para você regular ou não o trabalho nas plataformas. É nas ruas. E a tragicomédia a que me referi, que serviu para demonstrar isso, foi que houve condenação, né, por boa parte, pelo menos dos trabalhadores de plataformas no Brasil, que estavam afetados, que seriam afetados por aquela proposta, houve uma enorme condenação pela parte que tomou voz histórica no sentido de que preferem não ter regulamentação nenhuma. Ou seja, esses trabalhadores estão capturados pela ideologia e a disputa é ideológica. Né? É primeiro necessário ganhar a sociedade para depois você travar a luta no parlamento. Tá? Só um exemplo muito rápido, a Constituição de 88 foi feita quando o Partido dos Trabalhadores tinha 8 deputados constituintes.
exatamente. É, a última pergunta, acho que já são 5h30, a gente pode. A nossa última pergunta tá. O papo, eu tô adorando a nossa conversa, mas eu acho que tem uma última pergunta que eu acho que vai ser legal, que dialoga com o que você estava falando. Eu vou até generalizar um pouco a pergunta, que é exatamente isso que você estava discutindo agora, nesse processo de formação de classe, né? Como até citando Thompson, né, E.P. Thompson, classe não é um dado, uma coisa fixa, né? É um processo em constituição. Então, como que você vê, por exemplo, essa formação de classe, como você falou, né, que gera a Constituição de 88 e o que é hoje, né? E ele, aqui na pergunta do Diego, que trabalha na Petrobras, é um aluno aqui do Instituto de Economia que trabalha na Petrobras, ele coloca como que você vê esse processo de formação da classe trabalhadora, da classe petroleira, quando você pode comparar, né, uma greve da natureza, que foi a greve de 95, com a situação da classe trabalhadora, e a petroleira não foge disso, né, que mal se sindicaliza, né, como tem as taxas de sindicalização decrescentes, com a dificuldade de sindicalização. Como que você vê esse movimento? E uma segunda pergunta seria qual o peso e o papel, né, uma reflexão que você faria entre o peso e o papel das divisões, das frações entre federações ou entidades sindicais, no caso da categoria petroleira, FUP, FNP e outras, mas como que você vê também, tanto acho que essas duas questões, né, essa certa fragmentação da própria organização da classe trabalhadora e a própria não organização da classe trabalhadora, né, que cada vez mais acredita-se como um empresário de si mesmo e por aí vai, né? Bom, eu vou responder com pistas, né? Porque se a gente tivesse respostas, a gente estava organizando, e Derlei estava na frente organizando os trabalhadores. Mas com pistas. Primeiro é o seguinte, vamos refutar a ideia, e vou falar com muita tranquilidade, porque acredito que o próprio Gessé de Souza, né, no livro dele mesmo, ele refuta. Ele usa a expressão para refutar no conteúdo, né, a ideia do pobre de direita. Né? Não existe pobre de direita, existe pobre alienado do seu lugar de classe, né? E são três coisas que a gente deve ressaltar que são diferentes entre si, né? A origem de classe, a qual, em geral, deve ser cobrada enquanto um grau de fidelidade, a posição de classe, que é o lugar em que o indivíduo está na relação de produção da sociedade, e a consciência de classe. Né? Se uma correspondesse à outra, a gente estava todos os problemas do mundo resolvidos do ponto de vista da classe trabalhadora. E essa distância entre consciência de classe, posição de classe e origem de classe é que a gente tem que trabalhar. Esse é um papel histórico. Toda a literatura marxista, de um jeito ou de outro, passou por isso desde da década de 40 do século XIX. Então, não tem nada de novo nisso. Assim como também, a rigor, não tem nada de novo, vejam bem, tá? Nos problemas que a automação coloca. Não é no grau de automação, que é inédito, não é na dimensão que a automação tomou, com o chat GPT e outros podendo substituir advogados, por exemplo, coisa que não me preocupa de antemão. Tá? Mas o problema não é isso. O problema é o seguinte: a essência das contradições reveladas pela automação são as mesmas de quando foram abordadas pelo marxismo no século XIX. Quem se apropria do trabalho extra possibilitado pela automação. Mas vamos lá. Como é que a gente pega a consciência desses caras? Não tem fórmula e, né, não tem saída, mas tem algumas experiências pessoais. E a greve de 95 serve para demonstrar uma coisa que eu, muito modéstia à parte, que eu não fui nenhuma grande liderança estudantil, muito pelo contrário, mas me vivenciei um pouco nos anos 80, que aprendi no movimento estudantil na FND da UFRJ, que era conectar a falta de giz no quadro negro à ditadura militar. E aí, né, isso é uma viagem com LSD se você não fizer direito. Você tem que trazer a atenção para quem está sofrendo, né, para aquela realidade.
A greve de 95 foi extremamente feliz nisso. Por quê? Porque o moto de movimento da greve tinha muito pouco a ver com uma posição sobre a privatização da Petrobras. A greve ela começa por interesses econômicos da categoria, dos empregados da Petrobras, que então eram maioria da categoria petroleira, desde o início dos anos 2000 não são mais, são minoria da categoria petroleira. Mas a greve de 95 ela começa com os trabalhadores da Petrobras com uma promessa de reajuste, que é convertida em duas tentativas de acordo no final do governo Itamar, em intenções para substituir aquele reajuste por níveis salariais, e quando Fernando Henrique toma posse, ele descumpre tudo. Então, isso gera uma insatisfação, um anseio pelo reajuste econômico, que já estava dado, já estava até escrito, as pessoas já tinham até feito contas. E qual o grande mérito? O mérito é que aquelas direções sindicais de 1995 souberam fazer aquele link entre o giz faltando na sala de aula e a ditadura. No caso, entre a falta de reajuste e a perspectiva da Petrobras privatizada por Fernando Henrique. E conseguiram fazer esse link de forma muito bem, e isso puxou o grosso dos empregados da Petrobras para a greve, e o resultado foi que Fernando Henrique não privatizou a Petrobras. Agora, claro, privatizou as relações de trabalho na indústria do petróleo, que a Petrobras deixou de ser exclusiva, abriu o mercado para outros, e mesmo dentro da Petrobras, hoje, só contando a Petrobras, sem contar as outras operadoras de petróleo no Brasil, só contando a Petrobras, 3/4 dos trabalhadores da Petrobras são terceirizados, com direitos muito reduzidos, com jornadas muito maiores e condições de trabalho mais precárias, apesar de trabalharem dentro da Petrobras. Então, a magia, o balé que a gente deveria tentar fazer é esse. Agora, como é que a gente faz isso com uma fábrica que não tem mais o exército industrial de reserva, né, com plantas automatizadas que não tem mais 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 trabalhadores? Eu sou técnico em estruturas navais. Fiz direito sendo técnico em estruturas navais. Trabalhei em estaleiros com 8.000 trabalhadores. Isso é impensável hoje em dia, não existe, né? Como é que você faz isso? Bicho, não é através da reunião dos trabalhadores no local de trabalho, mas é através da identidade de problemas, da identidade, né, de agruras que esses trabalhadores estão passando. Dá para fazer isso. Só para a gente lembrar, antes do marxismo chegar no Brasil, 50 anos antes do marxismo chegar no Brasil, na década de 1850, uma greve muito impactante no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e outras metrópoles, foi a greve dos gráficos. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha telefone. E os gráficos também não tinham concentração de pessoas no local de trabalho. Era pulverizado, né? E, no entanto, conseguiram se organizar nacionalmente numa greve. Então, olha, existem saídas, e as saídas são dadas, como o velho Carlos Henrique disse lá, né, quando escrevia no Reino Unido, as saídas são dadas sem determinismo, sem lei da gravidade, pelas próprias contradições de sistemas. Vocês sabem quem são os maiores doadores de órgãos no sistema público de saúde no Brasil? Os motoboys das entregas, porque vivem premidos por um sistema, né, que só lhes remunera por entrega. Então não tem essa, o cara é um translocado, o cara não liga para a própria segurança. Não, não, não. O cara está correndo atrás do dinheiro dele. Quanto maior o número de entregas ele fizer naquele dia, naquela tarde, naquela noite, maior o dinheirinho que ele vai receber. E é pouco. Então, essa realidade objetiva determina um comportamento laboral, esse comportamento laboral determina a morte, e essa situação tem que ser explorada coletivamente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Agora, claro, você pegar um setor que a gente pode chamar, né, para usar um nome muito antigo, e talvez até um nome discriminatório de aristocracia operária, que são os empregados da Petrobras, mesmo dentro desse setor, você vai notar diferenças entre 1995 e 30 anos depois que a gente vive. Uma diferença pautada
não é culpa das gerações, é culpa do momento, né? Não é culpa histórica, é culpa da sociedade como está organizada hoje em dia, que sobrevaloriza o individualismo, o desempenho próprio e não o pensamento coletivo. Isso se reflete na organização sindical, na organização dos trabalhadores. E para fechar esse bloquinho, a questão da divisão das organizações, é claro que é ruim. Agora a gente tem que pensar o que favoreceu. Existe uma história no cisma entre FUP e FNP em 2005. Vocês depois disponibilizo o meu WhatsApp aí, por favor, Ruiderley, para quem quiser saber, eu me prontifico a contar. Não vem ao caso agora, mas eu respondo com uma reflexão, porque é dada pela experiência internacional, que é o quê? Por que o fascismo fez a unicidade sindical? Unicidade só pode haver um sindicato por uma categoria numa determinada base territorial. A princípio não era para unir? Não, a unicidade fragmenta. Porque você pega aqueles critérios de categoria de base e aí permite que existam cismas, como o da FUP e da FNP, e como de várias outras categorias. A experiência demonstra que onde há liberdade e não a unicidade, onde o Estado não determina, como num filme de ficção dos anos 80, que só pode haver um, né? Onde o Estado não determina nada sobre o sindicato, onde os trabalhadores podem se organizar livremente, assim como o patronato pode, no Brasil o patronato sempre pode, e se organiza do jeito que quer. O trabalhador é que não pode. Onde o trabalhador pode se organizar livremente, gera a unidade. O debate, a luta de classes, a prática gera unidade. E onde tem unicidade, gera fragmentação. Ótima resposta. Eu tenho a minha vivência muito menor do que a sua, tenho total concordância com a sua análise. Normando, Obrigado. já deu aqui a nossa 1 hora, eu acho que foi excelente, até acho, com certeza para os alunos, mas inclusive para mim que tenho pesquisado bastante esse tema, acho que vai ter várias contribuições que eu anotei aqui. A ideia agora, a gente vai ter esse ciclo, né, de convidados, debates e conversas, e depois a ideia é os alunos gerarem produtos, materiais, gráficos, e que possa divulgar, né, essas reflexões que a gente está tendo aqui junto com vocês. Depois eu volto para você compartilhando o que a gente conseguir gerar de material. Agora Que esse luxo, vídeo aqui que a gente... O quê? que luxo. Obrigado desde já. Agora esse vídeo que está gravando, a gente vai editar ele e ele vai ser disponibilizado no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Ele fica lá disponibilizado quando tiver pronto, né, vamos dizer assim, eu compartilho com você, com os alunos, o link, tá bom? Delei, muito Maravilha. obrigado de coração. Agradeço demais. Agradeço também aos alunos por terem me aturado esse tempo todo. E para mim é terapêutico fazer esses desabafos histórico-técnicos com vocês. Obrigadão, viu? Obrigado, gente. Valeu, Normando. Vou encerrar aqui a nossa